Nós vamos dar continuidade, irmãos, ao nosso estudo do livro de Atos. E aí, agora o nosso texto que a gente vai ler é esse que está na tela, Atos capítulo 2, versículo 42. Deixa eu tirar isso aqui. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, amém? Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Vamos fazer uma rápida oração, irmãos? Senhor, nós te damos graça por esse momento, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, que Tu possa, Senhor, conduzir, Senhor, nossos corações, Senhor, a realmente, Senhor, aprender, Senhor, de Ti, da Tua palavra, que as Tuas palavras realmente venham a ser realmente luz no nosso coração, venha nos edificar, nos fortalecer, nos levar a entender cada vez mais o Teu propósito, Senhor. Nos guia, nos unge, Senhor, a boca que fala, os ouvidos que ouvem. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Esse texto aqui, de Atos, assim, eu acho que é um texto bem emblemático, assim, né, que descreve ali uma vida de igreja, acho que tão elevada, né, muito elevada, né. Então, é um texto muito raro, inclusive no Novo Testamento, são poucos os textos que descrevem, assim, como é a vida de igreja, como é a vida dos irmãos, né. Geralmente os relatos em Atos se concentram mais nas missões, o que os apóstolos faziam, não? E vida de igreja, no Novo Testamento não é tão comum assim, né? Descrever como é que eles viviam, o que faziam. E aqui é um desses resumos, né? E por isso é muito interessante. Amém? Passa aí, Micaías. Isso. Esse aqui é os versículos iniciais desse texto que nós lemos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nós vemos 4 pontos que Lucas destaca da vida da igreja, do viver de igreja deles. 4 pontos, que é o quê? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Amém? Passa aí, Micaías. Olha só, mas a primeira palavra que eu quero destacar aqui é essa: perseveravam. Por quê? Porque isso indica continuidade. Aqueles 4 pontos lá, eles indicam que eles estavam perseverando, ou seja, eles continuavam insistindo naquilo. Ou seja, eles perseveravam tanto na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, essa palavra aqui indica isso, continuidade. Então, e é justamente uma das questões que na vida cristã a gente tem mais dificuldade, é o quê? É fácil começar, difícil é o quê? Continuar, difícil é levar a cabo até o final, né? Começar bem não é difícil. Difícil é encerrar bem, né? Ir até o final, cruzar a linha de chegada bem. Isso que é difícil. Então, eles perseveravam, perseverança. Tá? Passa aí, Micael. Olha só, então aqui estão os 4 pontos. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Vamos falar um pouquinho de cada um desses aí, amém? O primeiro, passa aí. Pode passar? Não, tá bom, é isso. Aí. Ensino dos apóstolos. Então lá, esses perseveravam no ensino dos apóstolos, né? Lembra que todos aqueles 4, a gente tem que botar a palavra perseveravam na frente. Perseveravam no ensino dos apóstolos. Perseveravam na comunhão, perseveravam nas orações, perseveravam no partir do pão. Então, que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. A gente entende aqui que existe 2 sentidos nesse perseveravam no ensino dos apóstolos, que é o quê?
não se desviavam da doutrina, isso é perseverar nos ensinos dos apóstolos, não se desviar daquilo que eles ensinavam e continuar na prática de aprender. Então, tem dois sentidos, entendeu? Perseverar no ensino significa não se desviar do ensino, daquilo que... E perseverar, continuar aprendendo, ou seja, continuar recebendo do ensino dos apóstolos. Entendeu? Então, é dois sentidos, tá? E nessa época, não existia o Novo Testamento, né? Lembra que a gente está em Atos e não temos o Novo Testamento. Então, o que nós temos aqui, nessa, né? A gente está se jogando lá para aquele período. O que nós temos? Nós temos os apóstolos. O que os apóstolos falavam. Hoje, a doutrina apostólica está onde? Aqui. No Novo Testamento, a doutrina apostólica. Naquela época, era o quê? Era os apóstolos em si, era oralmente, né, o ensino oral dos apóstolos, que eles deveriam se agarrar, se apegar. Amém? Olha só, uma importante parte do ensino dos apóstolos consistia na narração e repetição dos fatos e dizeres de Jesus. Então, o que os apóstolos falavam? Eles falavam o que Jesus ensinou e o que Jesus fez. Basicamente, o ensino dos apóstolos se resumia a isso. Amém? E aí, mais tarde, foi necessário isso passar, né, sair da tradição oral e para a tradição escrita para não se perder. E um dos critérios, inclusive, para os livros se tornarem, né, reconhecidos como canônico era o quê? Era que eles tivessem apostolicidade. Lembra dessa palavra? Quando a gente estudou? Eles tinham que ter apostolicidade, ou seja, ser escrito de um apóstolo ou de alguém próximo a um apóstolo. Tá? Pode passar, Micaías. Olha só, dois textos aqui para reforçar essa ideia de que nós precisamos o quê? Da palavra de Deus. Então, quando falamos de ensino dos apóstolos, é a palavra de Deus, tá? Olha só, Paulo falando a Timóteo, esses dois textos é de Paulo falando a Timóteo, né? Um na primeira carta, outro na segunda. Paulo fala: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, a gente tem que nos alimentar, né, com a palavra da fé e essa boa doutrina, um bom ensino, né? E em 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Alguns leem isso aqui, pensam que manejar bem é achar rápido os versículos na Bíblia, né? Mas nem versículo tinha naquela época, né? Manejar é saber aplicar ela, né? Ensinar, transmitir, viver. Isso é manejar bem a palavra, né? Não é aquela gincana de jovem, não, né? Pode passar, Micaías. Olha só. Perigos da falta de fundamentos na palavra de Deus. Então, assim, quando se fala de doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus, se a gente não tem esse coração de, como eles, ser perseverante na doutrina, o que vai acontecer? Se a gente falta, né, os perigos, Estevão, olha só, se falta, né, os fundamentos da palavra de Deus, nós vamos ter vários perigos na nossa vida. Doutrinas estranhas, se falta fundamento na palavra, vai surgir o quê? Doutrinas estranhas. As filosofias, né, vão entrar também, trazendo coisas estranhas à palavra. Tradições. Lembra que Jesus repreendeu os fariseus por causa das tradições, né? Eles colocavam as tradições deles acima da palavra, né? Então, se não temos fundamentos, é isso que vai acontecer. Jesus falava, né? Vocês negam a palavra por causa das vossas tradições. Entra o subjetivismo. Sabe o que é isso? Não, é mais importante o que eu sinto, né, a minha verdade, né, as coisas se tornam relativas, né, mas o que vale mais é o que eu sinto ou o que a palavra diz. Isso é bem difícil, né, às vezes. Então, mas se não temos fundamentos na palavra, vai cair num subjetivismo, né? Nada é absoluto, tudo é relativo.
né? E hoje o que se vê é isso, né? É um relativismo gigante. Não existe uma verdade, cada um tem a sua verdade, né? Não é assim que falam, cada um tem a sua verdade. Não, essa é a verdade para você, a minha verdade é essa. Mas segundo a palavra de Deus, existe a verdade. Amém? E a palavra de Deus é a verdade. Amém? Pode passar, Micaías. Antes de começar aqui nesse segundo ponto, só reforçando a questão da palavra, eu gosto sempre de lembrar daquela passagem de Davi quando quis trazer a arca, né? Quis trazer a arca para Jerusalém. Então, assim, não existia nada mais nobre do que esse desejo de querer a arca junto de si. E a arca ali no Antigo Testamento simbolizava o quê? A presença de Deus. E Davi intenta trazer a arca. E aí reúne os levitas, aliás, o povo lá, e bota a arca no carro de boi e traz. Só que o que acontece? Os irmãos lembram que a arca vai cair, segura e ele é fulminado, né? Aquele lugar, inclusive, ficou conhecido como Pérez Uzá, o buraco, a brecha de Uzá. Não sei se abriu um buraco no chão ou nele, né? Mas que foi algo terrível. E aí, naquela passagem, Davi faz uma pergunta: como trarei a arca? Como? E aí foi a grande mudança, né? Porque ele resolveu ir atrás do como. Porque o como já estava escrito. Na lei já dizia como deveria ser transportada a arca. Só que ele não se atentou para o que estava escrito, não se atentou para a palavra. Então, mesmo querendo algo bom, ele foi punido, né? Uzá foi punido ali por causa de Davi, porque não se atentou ao que estava escrito. Então, assim, a gente pode ter até boa intenção, a gente pode ter um coração até de querer as coisas corretas, de querer fazer para o Senhor, mas se nós formos negligentes na palavra, nós vamos fazer de uma maneira que não agrada ao Senhor. E isso é um perigo, né? Por isso que nós vemos, né, muitas pessoas sinceras, que tem um coração que ama a Deus, e a gente diz, mas Senhor, mas por quê, né? Às vezes por uma negligência, o quê? Simplesmente negligenciar o que está escrito, a palavra de Deus. Então, existem os sinceramente enganados. São sinceros, amam, querem, desejam, né, o Senhor, mas enganados. Olha só. Sinceramente enganados. E volta aí, Micaías, volta. Volta mais um. Isso. Volta mais um. Isso, deixa aí. E aí, um outro exemplo que eu costumo dar é de Moisés. Quando Moisés subiu ao monte, está registrado tanto em Hebreus como lá em Êxodo, que Deus falou para ele: Moisés, tenha cuidado de fazer tudo conforme o modelo que te foi mostrado. É desse jeito, Moisés. É como se Deus dissesse assim: não inventa nada. Não inventa, faz do jeito que eu te falei. A gente quer florear às vezes as coisas, né? Quer dar uma caqueada, né? Fazer deixar mais bonito. Mas Deus foi, faça conforme o modelo. Amém? Então, em relação à doutrina, vamos passar para a questão da comunhão. Passa aí, Micaías. Olha só, comunhão. Existe essa palavra muito comum, né, no meio dos cristãos, que é koinonia, né? Existe grupo de música, tanta coisa aí com o nome de koinonia, né? Koinonia, comunhão. Mas será que a gente sabe o que é isso, né? Que é isso? Que é koinonia? Passa aí, Micaías, tu voltou, passa. Isso, deixa aí. Olha só, eu achei interessante esse comentário de Justo Gonzalez. Ele fala assim, ó, koinonia, em seu uso comum na vida diária do século I, que a gente tem que remeter lá, como é que essa palavra era usada lá, né? Não se referia apenas a um sentimento bom ou de irmandade entre irmãos, que é isso que a gente fala, né? Quando fala de comunhão, koinonia, esse sentimento de irmandade. Ela também tinha um sentido de corporação, empreendimento comum ou companhia,
semelhante à forma como hoje podemos dizer que Pedro e João possuíam uma companhia, são sócios. Vocês já leram lá em Lucas que Pedro e João eram sócios? Está lá em Lucas 5:10. Lá diz o quê? Lá diz que Pedro e João eram koinonos. O que é koinonos? Koinonos é traduzido nessa passagem como sócios. Sócios, tá? Então, olha só, koinonos são aqueles que têm uma koinonia. Tem algo em comum ali, uma companhia, um negócio junto. É o koinonos, os sócios. Então, koinonia, né? Koinonos vem de koinonia. Nós somos koinonos porque nós temos uma koinonia, uma sociedade junta. Temos algo, um negócio em comum. Daí os irmãos já tiram, né? Que negócio nós temos em comum? Né? Tem que ser os negócios do reino, né? Amém? Então, somos sócios? Então, é interessante, né? O koinonos lá, fala que Pedro e João eram koinonos. Tá? Passa aí, Micaías. Aqui ainda é Justo Gonzalez também, ó. Ele comentando essa frase, tinham tudo em comum. Né? Ele diz assim, isso não quer dizer, como se pensam com frequência, que eles simplesmente vendiam todos os seus recursos e punham a quantia apurada em um fundo comum para que ninguém nunca mais tivesse nenhum bem pessoal. Nesse versículo, os verbos estão no tempo imperfeito. Isso quer dizer que eles costumavam vender e distribuir os recursos. Isso sugere uma ação contínua feita segundo a necessidade de cada um, que é o que complementa o texto lá, né? Segundo a necessidade de cada um. Ou seja, fala muito o quê? Da generosidade, né? Justo Gonzalez é um historiador. Ele é um dos mais conhecidos, a história, né, os livros de história da igreja dele é um dos mais conhecidos que tem. E aí ele tem um livro também que ele comenta Atos dos Apóstolos. Hã? Tem um livro que ele fala sobre Atos dos Apóstolos, e tem a coleção dele que é mais conhecida, é a de História da Igreja. Tá? E aí interessante porque ele é um historiador, e conhece bem as questões lá do primeiro século ali, então consegue contextualizar bem para a gente, né, essa questão. Tá? Passa aí, Micaías. Olha só que o Gonzalez ali falou um pouco da questão mais natural da coisa, né? O que é uma koinonia, né? Ou seja, é ter um negócio em comum, é sermos sócios, né? Ele falou, agora eu queria partir um pouco para a questão mais espiritual, né? A questão da koinonia, né? Da comunhão. Primeiro, ela tem uma fonte. Olha só. O que diz lá em 1 Coríntios 1:9? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só. E em 2 Coríntios 3:14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Está vendo que o primeiro versículo fala a comunhão do seu Filho, e no segundo versículo fala a comunhão do Espírito Santo. Então, assim, essa comunhão, quando se fala de igreja, tem uma fonte. E qual a fonte? A fonte é a Trindade. Porque a Trindade, ela é uma comunhão de pessoas. Diga-me o que é isso. Trindade é Deus sendo um e existindo em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? Então, assim, a fonte da nossa comunhão é a comunhão que existe entre a Trindade. Entendeu? E João fala sobre o Espírito que procede do Pai, né? E o Espírito procede do Filho. Então, havia já desde a eternidade uma koinonia ali, uma comunhão entre as pessoas da Trindade.
E aí, Deus nos chamou o quê? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho. Então, olha só, nós estávamos fora, a gente não participava dessa comunhão da Trindade, mas Deus, nos chamou à comunhão do seu Filho, ou seja, para fazermos parte dessa comunidade. Está vendo? Então, por isso que nós fomos incluídos nessa comunhão, então, nós temos koinonia entre nós, por quê? Porque fomos chamados a uma koinonia, né? Uma koinonia, para ser mais um koinonos, né? nessa koinonia. Entendeu? Deu para entender? Complicou? É como se as pessoas invertessem, né, as coisas. Elas procurassem ter mais comunhão umas com as outras, para depois ter com Deus, só que primeiro é com Deus, para depois isso refletir na vida da comunidade, né? Justamente, é isso mesmo. Ou seja, a origem da nossa comunhão é justamente a comunhão com Deus. Sim. É justamente isso. Não. Então, Solimar, você pode, assim, orientar que nem todo ajuntamento é uma comunhão, né? Justamente, nem todo ajuntamento é comunhão. Então, Marcelo. Em muitos casos, aquilo que a gente acha que é comunhão, que é ajuntamento até de igreja, se parece mais com um clube. Entendeu? É mais uma associação em termos de clube, né? Por quê? Porque não tem essa fonte em Deus, né? Amém? Passa aí, Miqueias. Olha só, e esse texto aqui é incrível, né? Quer fazer uma pergunta? Olha só, o que eu quis dizer é o seguinte, que tem uma comunhão que não é espiritual, entendeu? Comunhão de clube é só de lazer, de brincadeira, de fazer alguma coisa que se gosta, e não é uma coisa espiritual, certo? Olha só, olha esse texto aqui, é incrível, né? Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Está vendo que essa comunhão está falando mais do que simplesmente relacionamento entre pessoas, mas que está falando de um corpo de Cristo, porque aqui Arão, ele é o sumo sacerdote, simboliza Cristo, né? Então, Cristo e o Espírito Santo descendo, né? Ali sobre a cabeça, que é Cristo derramando para o corpo, entendeu? Então, essa união dos irmãos fala do corpo de Cristo. A nossa união fala do corpo de Cristo. Estamos unidos em Cristo. Somos membros do mesmo corpo. Por isso, temos comunhão. Amém? Passa aí, Miqueias. Olha só que essa comunhão, a gente falando assim parece algo, né, maravilhoso, mas a comunhão, ela exige um preço. A comunhão exige um preço. Olha só, lá em João 12, 24 ao 26, diz assim: em verdade lhes digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Olha só, o grão isolado, sozinho, está lá, ele não produz fruto, ele precisa cair na terra e morrer. A grande palavra é morrer, precisa morrer, para produzir mais fruto, para não ficar só. Claro, a aplicação direta é o quê? É a Cristo que morreu, e através da morte dele, muitos foram salvos, foram ganhos, não é isso? Mas só que essa aplicação também recai sobre nós, quando a gente continua a leitura.
Olha só, não é só sobre Cristo. Não é só sobre Ele morrer e produzir fruto, mas sobre nós morrermos também. Porque continua, ele falou ali, parecendo que é só em relação a Jesus, mas no versículo 25 diz assim: quem ama a sua vida, perde-a, mas quem odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Fala de um negar, de um morrer. Só que aí, ele fala um quem, se referindo a outras pessoas que não Cristo. E diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, seguir Cristo na morte dele. Então, assim, viver em comunidade, estar junto com os outros grãos de trigo, exige o quê? Morte. E, irmão, isso é tão sério, né? Porque realmente é muito, muito mais cômodo a gente ficar na nossa casa, no nosso sofá, assistindo uma partida de futebol, né? Ou seja lá, quem gosta de outras coisas. É muito menos problema do que a gente vir se unir, se relacionar com pessoas. É ou não é? Se juntar com pessoas é procurar problema. Não vai se encaixar, vai dar um cutucão, né? Tem uma ilustração que eu vi um irmão fazer, eu achei até interessante. Diz que, é só uma ilustração, né? Diz que na era glacial, né, os porcos espinhos, ali, eles encontraram um meio de se manter vivos, que eram se unindo, ou seja, eles juntos ali, o calor, né, preservavam o calor ali, um transmitia o calor para o outro. Só que aí tinha um preço a se pagar, né? Porque eles eram porcos espinhos. Aí se juntavam e ficavam se espetando. Então, assim, mas qual era o melhor? Era sofrer a dor dos espinhos e permanecer vivo, ou ficar sozinho e morrer. Então, a comunhão tem um preço. A comunhão tem preço. Quem tem aí mais de 1 ano de vida de igreja já sabe que a comunhão tem preço. É ou não é? Pode passar, Micaías. Agora, se tem um preço, não seria mais fácil a gente ficar em casa, adorar a Deus de casa, né? Por que a gente tem que viver em comunidade, viver em coinonia, em sociedade, né? Ter essa sociedade aí. Por quê? Aqui só alguns pontos, tá? Para exercício do amor, para exercitar o amor, eu botei até ali, né? Amar de longe é fácil. As melhores pessoas que a gente conhece são aquelas que estão longe da gente, né? Aí, mas fulano é uma bênção, né? É por isso que às vezes acontece, né? O Solimar é uma bênção, irmão Solimar é uma bênção, né? Mas aí né? Aí a Josiane já diz assim, nem tanto. Porque ela que está junto, né? Então, amar a distância, por isso que na época da pandemia, né? Muitos se acostumaram com a questão virtual, né? Porque não tem os atritos normais ali, é só um momento de reunião, muito fácil, todo mundo é bonitinho, a câmera, né, sendo visto lá no computador. Agora, na convivência é que aparecem as arestas, né? Os espinhos. Amém? Por que nos reunir? Para cumprir as ordenanças, para cumprimento das ordenanças. Deus deixou muitos mandamentos. E a maioria deles é impossível ser cumprida individualmente. Né? Botei só algum exemplo, batizar e celebrar a ceia. Como é que eu vou me batizar, né? Se eu vou batizar outro, já vai estar tendo ali um ajuntamento. Celebrar a ceia. Fazei isto em memória de mim. Fazei, está aqui no vós, né? Vós fazei. Fazer isso em memória de mim. Então, a maioria dos dons, né, é exercido o quê? Num ambiente de mutualidade, das ordenanças. Para serem cumpridas é necessário isso. Por exemplo, ser manso. Quando é que
a gente vai mostrar mansidão? É quando alguém vai instigar a minha ira. Aí eu que mostro a mansidão. Aí eu lá sozinho, ninguém vai estar me instigando, né? Para exercício dos dons, como eu disse, a grande maioria dos dons, eles são exercitados em comunidade. Vai profetizar. Profetizar para quem? É profetizar para ti mesmo, né? Tem dons que é de exercício individual, mas a maioria não é. Entendeu? A maioria não é. A maioria é para mutualidade. O dom do ensino. Vai ensinar para quem? Né? De contribuir, de exercer misericórdia. Vai exercer misericórdia com quem? Entendeu? Então, todo exercício dos dons. Passa aí, Micaías. Acho que tu voltou. Então, aí, ó. Então, reunir. E aí, eu trouxe agora 2 textos para reforçar esse mandamento. Tá? Porque se nós falamos de comunhão, muito dessa comunhão, ela é exercitada o quê? Nos ajuntamentos, nas reuniões. E aí, em Hebreus 10, 25, diz assim, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar. Mandamento, né? E Efésios 3:10. Isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Olha só. A multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a sabedoria de Deus, que tem muitas formas, ela se manifesta onde? Na igreja. Igreja é coletivo. Não existe eu, igreja. Eu já conversei com uma pessoa uma vez, ela falando, porque eu sou a igreja, eu sou a igreja. Eu disse, não. Ela disse, eu sou a igreja. Eu disse, não é a igreja. Não existe eu, igreja. Existe nós, igreja. Nós somos a igreja. Mas não existe eu, igreja. E a multiforme sabedoria de Deus, ela se manifesta o quê? Na igreja. A palavra igreja significa o quê? Comunidade. Assembleia, ajuntamento. Se fosse traduzir, porque a igreja é uma transliteração do grego, né, da eclésia. Se fosse traduzir, seria o quê? Seria assembleia. Deveria ser traduzido por assembleia. É por isso que Assembleia de Deus é uma redundância, né? Igreja, Assembleia de Deus. Então, igreja e assembleias são redundantes aí. É que nem a Abba Pai, né? Reforçando aí a redundância, né? Abba Pai. Amém? Passa aí, Micaías. Já foi? Passa. E por que é importante nos reunirmos? Por quê? Porque nos faz crescer. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Eu queria ressaltar ali, ó. A graça foi concedida o quê? A cada um. Ou seja, existe uma porção de Cristo na Josiane, uma porção de Cristo no pastor Samuel, uma porção de Cristo na Marcela, uma porção de Cristo no Railton, uma porção de Cristo no Micaías, no Estevão. Deus deu uma porção para cada. E aí só nós juntos é que podemos desfrutar da porção que os outros têm de Cristo. Cadê? Tá. Railton. Oi. Que ele fala na carta lá aos Coríntios, né? Aí ele fala que desejava estar com eles para compartilhar algum dom. Isso, fala. Como seria essa questão do compartilhar dom? Eu não entendo muito bem essa parte. Ele exercitar junto com ele algum dom, né? Seja espiritual. Ele está falando de dons espirituais ali. Se ele vai lá e traz alguma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento, ele vai estar compartilhando com ele aquele dom. Entendeu?
Amém? Então, cada um tem uma porção. Olha só, se cada um tem uma porção, Cristo todo está no corpo. Uma parte de Cristo está em mim. Agora, se eu me isolo, o meu Cristo vai ser muito pequeno, porque o meu Cristo vai ser só a porção que eu tenho dele. Agora, se eu junto o meu Cristo com o teu Cristo, com o Cristo do outro irmão, com o do outro, o meu Cristo vai ser amplo, grande. Entendeu? É por isso que o isolamento, até mesmo em ilhas, né, de comunidades que se fecham muito, a gente chama de exclusivismo, é prejudicial. Às vezes tem irmãos que têm uma preciosidade e enxergaram algo precioso do Senhor, mas se fecham. E passam a vida só com uma pérola ali que encontraram. Mas não se abre para todos os outros tesouros que o Senhor tem derramado sobre o corpo. Então, comunhão não fala meramente de um grupo, fala do corpo de Cristo. Como é que se pega a porção de outra pessoa de Cristo? Durante a comunhão, o relacionamento, ele vai estar passando, né? Por exemplo, se Deus te mostrou algo na palavra, algo que te abriu os olhos, que é uma revelação, algo importante, tu vai compartilhar com essa outra pessoa, vai explicar para ela, e ela vai receber disso que tu ganhou também. Entendeu? É como dar comida para o outro. Aquilo que nós temos de Deus é como se fosse uma comida. Se nós nos reunimos, por exemplo, aí tu tem a coxinha, né, o outro traz uma empada, o outro traz uma lasanha, o outro traz uma pizza, e a gente, né, o outro traz o suco, a gente reúne e faz um banquete. Agora, se eu ficar só com minha coxinha, entendeu? Vou ficar só comendo coxinha. Amém? Então, por que nos reunir? Porque precisamos cooperar com a obra de Deus nessa terra. A obra de Deus, ela é coletiva. Ela chamou um povo, um exército para cumprir. E se eu tiver alheio a esse exército, eu vou estar fora daquilo que Deus quer cumprir nessa terra. Entendeu? Vou cumprir a obra de Deus lá sozinho. Vai estar muito limitado no que Deus tem para fazer. A obra de Deus não é individual. E existe um grande risco no individualismo. É muito grande. Olha só, olha o último ponto ali. Por que é importante nos reunir? Para a nossa proteção. E Provérbios 18:11 diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Então, quem se isola é por causa do quê? Egoísmo. Lembra que estar em comunidade é sofrer um dano? Estar em comunidade é pagar um preço? Estar em comunidade é abrir mão da individualidade do egoísmo. Então, quando a gente se isola, é porque nós somos egoístas, buscando o nosso próprio interesse. Quando a gente vive em comunidade, a gente vai estar buscando o interesse de outros. Isso causa dano para a gente, né, para o nosso ego. E aí diz ali que o solitário, além de ser egoísta, né, porque diz que busca o seu próprio interesse, além de ser egoísta, é burro. Porque opõe-se à verdadeira sabedoria. Então, se isolar é egoísmo e burrice. É melhor estar sofrendo na comunidade do que ficar no comodismo do isolamento. Porque o final é bem pior para quem está isolado. Sim, surge, né, como verdadeira sabedoria. Esse comodismo de ficarmos quietos no nosso canto é bom, é cômodo, mas vai nos impedir de crescer, de sermos tratados, de termos a orelha puxada, de termos um pisão no pé, de termos, né, um chute na canela. Amém? Passa aí, Micaías. Acabou? Ih, acabou. Então, irmãos, eu quero encerrar com os irmãos relendo, né, o Salmo 133.
Vamos abrir todos juntos agora. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, ali que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aonde é que o Senhor ordena a sua bênção? Então, se queremos ser abençoados, precisamos, ainda que pagando o preço, lutar pela unidade, pela comunhão. Tem um hino, né, de Asaf Borba, como é que é? Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Então, é isso. Canta aí no microfone. Um dos benefícios dessa comunhão que você está falando aí, Solimar, é justamente a bênção. A bênção. Nós somos abençoados. Aqui a Bíblia diz que Deus eternamente é algo que ecoa para a eternidade, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Então a comunhão tem muitos benefícios, demais benefícios espirituais. Uma pregação que a pastora compartilhou lá no grupo das mulheres, do Amauri, e aí tem uma parte da pregação, foi no café, o último que teve, eu acho, o último café que teve com pastores em Belém. Aí teve uma parte que ele falou sobre sujeição ao corpo, que também remete, né, à questão da comunhão. E aí ele fala que está tendo uma distorção muito grande das pessoas que querem honrar só a liderança, só os líderes, né? E a culpa disso é muitas das vezes porque os líderes têm aquela questão assim de querer ser muito espiritual, de não querer mostrar muito o lado humano, de não querer chamar para perto, para tipo assim viver mesmo, sabe, a vida na vida, mostrar para as pessoas como é que é a vida, o dia a dia, né? Uhum. Aí tem toda aquela aparência de espiritualidade. Aí ele falou assim, irmão, nós pastores precisamos ser gente, a gente tem que ser gente. E aí ele falou que quanto mais gente a gente for, mais a questão da sujeição a todos, né, a gente vai conseguir viver na igreja, né, no coletivo. Porque se eu me submeto só a um líder que parece ser espiritual, que é o mais espiritual, sempre eu vou estar procurando uma pessoa mais espiritual para me submeter e não vou conseguir viver a sujeição a todos, como fala a palavra, né? Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aí essa parte falou muito comigo. É bem isso mesmo. E quando a gente fala sobre se isolar, né, sair dessa comunhão, existe aqui a questão dos membros, né, da gente querer não estar junto, né, não estar em comunhão, mas a liderança também, quando ela se isola no nível acima, pode estar um líder ali único, isolado em cima, e todo, né, um rebanho embaixo, mas assim, ele também vai estar isolado. Não vai estar pessoas ombreando aqui, né, do lado. Então ele vai estar também em perigo, né? Ou seja, quando não se tem pessoas ao lado, até mesmo pessoas que possam repreender, ali como Pedro fez com Paulo, né, de igual para igual, a pessoa começa a se isolar, vamos dizer, no topo da pirâmide, né? E aí é um risco de queda. Porque ele está se isolando, está insurgindo-se contra a sabedoria, né? Parece estar no meio de uma comunidade, mas se isolou acima da comunidade. Amém? Vem aqui, Micaías, orar. Vem? Micaías, vem cá, Micaías, vem orar. Eu pego sempre aquela frase da bandeira do Brasil, né, que diz assim, o grito, né? Independência ou morte, né? Aí, na verdade, eu digo assim, independência é morte, né? Acaba sendo morte, que nós dependemos organicamente uns dos outros, entendeu? Então nós estamos ligados organicamente uns aos outros.
E por estarmos ligados uns aos outros, nós somos edificados como corpo e como edifício de Deus e como lavoura de Deus. Entendeu? Então, se a gente não conseguir, assim, construir esse ambiente em Cristo Jesus, né? Nesse ambiente de comunhão, de corpo, de ligadura, junto e suprimento, nós mesmos não vamos ser supridos, não conseguiríamos suprir outros. Então, a independência, ela é morte. Mas a dependência de Deus e a dependência uns dos outros, de comunhão, eu digo assim, não é pecado pedir perdão, irmãos. Não é pecado dizer eu errei. Não é pecado, olha, poxa, eu acho que eu tomei uma decisão errada, né? Não é pecado. Pecado é não reconhecer. Pecado é não se humilhar, né? E esse Jesus nos ensinou esse caminho da comunhão. Então, nós somos abençoados na comunhão. Eu vejo assim, historicamente, Solimar, todo cristão que se isola, como você acabou de falar, que se isola nesse ambiente de relacionamento, de comunhão, ele tem muitos problemas na vida dele, né? Ele começa a ter muitos e muitos problemas, tá? Aí ele vai se distanciando, e chega um tempo ele tem dificuldade de voltar para o seio da comunhão. Então, a comunhão protege. A comunhão, ela nos expõe, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é gostosa, ela protege, né? Ela nos faz amar, como tu acabaste de falar, ela nos ensina grandes lições do amor, né? Ninguém cresce isolado, não existe igreja unipessoal, não existe igreja unipessoal, não existe família unipessoal, porque comunhão é família. E aquilo que você falou no início, eu estava escrevendo umas coisas, mas eu estava muito ligado, que você falou no início sobre a questão da sociedade. Comunhão é sociedade é aliança, sociedade é relacionamento, né? Quando Paulo fala, vocês são meus cooperadores em Cristo Jesus, então vocês são sócios, vocês estão ombreando comigo, né? Então, ele chamava as irmãs para ombrear, chamava jovens para ombrear, pessoas. Então, essa igreja, a igreja na verdade, que é prevalecente, poderosa, não é só uma igreja de grande estrutura, não, é uma igreja que tem relacionamento, que tem comunhão. E nós somos guardados na comunhão, né? E eu sempre digo assim, que quando o negócio pega mesmo, assim, é doença, vamos dizer, é problemas, né? O que fica salvo na questão é a comunhão, que sobra a comunhão. Às vezes a comunhão de um grupo pequeno ali, de um grupo de irmãos que estão mais próximos, né? Então a comunhão é algo muito poderoso, é muito poderoso. E é isso que atraía essa vida da igreja, de comunhão, de relacionamento, que fazia com que as pessoas fossem atraídas pelo Espírito Santo e diziam, eu também quero essa vida, eu quero essa singeleza de coração, eu quero esse relacionamento, né? Não era uma lua de mel, não era só mel, né? Tinha fel também, mas tinha o que? Verdade, tinha relacionamento. Então, é preciso a gente aprender na igreja, aqui na Abapai, por exemplo, viver esse relacionamento, e Deus está construindo isso em nós, né? Está construindo, nós podemos alimentar e ser alimentados uns pelos outros, né? E aí a gente tem que ter esse coração ensinável, como você acabou de falar. Muito bom, fui muito edificado. E aí, manter essa comunhão depende da gente, porque lembra da palavra? Perseveravam. Continuidade. Então, a gente pode abrir mão ou perseverar. Pode enfrentar as dificuldades que tem, normal, e perseverar e ser abençoado, né? Amém? Ora aí, Micaías. Abençoando esse momento aqui, que essa palavra vai modificar nosso coração. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoa todo mundo que está aqui. Abençoa quem não tem comida para comer. Dá comida para aqueles que não têm. Que hoje seja um dia muito bom. Dê uma boa noite para todos que estão aqui. Em nome de Jesus, amém.